maioria dos criadores de conteúdo ou pessoas que têm negócio de educação que eu já conversei aqui no digital querem criar sua própria comunidade. E se você caiu nesse vídeo, é porque você quer aprender a criar sua comunidade online do zero. Eu já participei da criação de algumas comunidades do Brasil, já gerenciei uma das maiores comunidades que tem no Brasil hoje, e muitas das coisas que eu vou falar nesse vídeo servem para você criar sua própria comunidade. Seja para os seus infoprodutos, para o seu negócio de educação, para a sua escola, para a sua faculdade ou para qualquer outro lugar que ensine alguma coisa, porque a comunidade é um fator muito importante para você ter sucesso com seus produtos digitais. Porque não basta só você ter aulas, você ter uma metodologia, você ter uma inteligência artificial acoplada à sua metodologia, mas se você tiver uma comunidade muito forte e uma comunidade que realmente seja boa para o seu produto, reúna pessoas em torno de um propósito, você vai ter um sucesso muito interessante com os seus produtos. E usar essa estratégia de comunidade é extremamente importante para qualquer negócio de educação aqui pelo digital. E aqui nesse slide eu separei alguns princípios para você criar sua própria comunidade. Eu coloquei esses princípios em prática na maioria das comunidades que eu atuei e é algo que eu vejo que funciona bastante para todos os tamanhos de comunidade. Então seja você um criador que tem 20, 30, 50 pessoas para colocar na sua comunidade, ou seja você alguém que tem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas para colocar na sua comunidade. Eu já gerenciei comunidades com esse tanto de gente. Eu posso atestar que esses princípios aqui, eles são bem claros para você colocar a sua própria comunidade no ar. Primeiro de tudo, você precisa de ter um propósito muito bem claro. Então as pessoas elas só vão se reunir na sua comunidade, elas só vão comprar seu produto de comunidade se existir um propósito muito claro por detrás dessa comunidade. Então, por exemplo, uma comunidade de clube do livro. Essa comunidade, as pessoas que querem participar de um clube do livro, elas têm um propósito muito grande de aprender mais, de se desenvolver, de ter mais intelecto, de discutir sobre livros. Elas têm todos esses propósitos. E esse propósito bem forte, ele sustenta a criação de uma boa comunidade. E aí, claro que a gente passa para o segundo ponto, que é a comunidade ter uma liderança. Primeiro, você tem um grupo de pessoas com um propósito muito bem definido. Só que precisa de um líder liderar essas pessoas e reunir essas pessoas em uma comunidade, em um ambiente em comum para discutir sobre algo ou para fazer alguma coisa. Esse líder pode ser você ou pode ser o seu negócio de educação, pode ser a sua marca. Uma comunidade, ela precisa de um líder. E é você quem vai ser esse líder daqui para frente para a sua comunidade. Comunidade dos seus infoprodutos, das suas aulas, do seu negócio de educação, enfim. E depois que se estabelece um propósito bem claro e a comunidade tem uma liderança clara que leva esse grupo de pessoas para um consenso em comum, para uma direção em comum, aí a comunidade começa a precisar de alguns princípios um pouco além. Esses princípios são você ter uma comunicação muito frequente com os membros da sua comunidade, porque uma comunidade só sobrevive se as pessoas se comunicarem ou se as pessoas trocarem entre si. A comunidade precisa de ter um bom conteúdo, então as pessoas estão aqui por um propósito legal, só que essa comunidade também faz sentido. As pessoas enriquecem, elas enriquecem seja o bolso delas, o intelecto delas. Aí depois a gente entra em fatores que não só fazem essa comunidade nascer, mas que fazem essa comunidade ficar de pé de verdade, que é uma comunidade ter comunicação frequente, ter bons conteúdos, ter ritos ou eventos, ter vários incentivos para os membros continuarem engajando com essa comunidade, ter feedback dos membros, então é importante que você ouça os membros da sua comunidade para trazer soluções cada vez melhores. Então os membros geralmente têm boas sugestões de conteúdo, de eventos, de coisas para você trazer para a sua comunidade, para ela ser cada vez melhor. E aí depois que tudo isso começa a acontecer, aí algo bem bacana começa a acontecer também, que é um efeito de rede e a sua comunidade crescer por indicação. E nesse próximo slide aqui, eu coloquei isso de uma forma muito mais clara, que é dessa forma, mais ou menos, que uma comunidade funciona. Primeiro, uma comunidade começa com um propósito muito bem definido. O líder dessa comunidade, ele se torna um líder e leva essas pessoas para uma direção em comum. E depois, a comunidade começa a precisar de ritos, motivos fortes para existir, ter lembretes, incentivos, eventos, programas, encontros e por aí vai. Uma comunidade, ela não tem só um propósito muito bem grande e um líder liderando todo esse movimento, mas a comunidade também precisa existir, ela precisa tocar no coração das pessoas. O líder precisa levar essas pessoas para um propósito em comum. E ele só faz isso através de tudo isso aqui que eu falei. O líder só consegue realmente liderar essa comunidade se ele colocar todas essas coisas em prática. Se ele tiver boas práticas de comunidade, se ele realmente conseguir trazer um conteúdo que faça com que as pessoas continuem engajando com
nessa comunidade, se esse líder conseguir trazer novas pessoas para participar dessa comunidade. Porque uma comunidade, ela não sobrevive só por conta do propósito das pessoas que estão lá, mas ela sobrevive com o movimento, com as pessoas vivendo essa comunidade de verdade. Então, um exemplo bem claro é comunidades religiosas. As pessoas se reúnem em um ambiente em comum através de uma direção em comum. E aí tem um pastor, ou um padre, ou um líder que lidera toda essa comunidade de pessoas religiosas em uma direção comum. E essa comunidade de pessoas religiosas tem os cultos e alguns dias de semana, eles têm seus programas, seus eventos, seus ritos. Esse motivo para essa comunidade existir, ele fica cada vez mais forte e o pastor vai engajando as pessoas nessa comunidade religiosa, ao ponto de que ela fica tão grande que ela começa a crescer através de indicações, que é mais ou menos essa mesma lógica para produtos digitais. Se você tem um negócio de educação, se você tem algum infoproduto, se você é creator ou se você trabalha pelo digital, muito provavelmente usar a estratégia de comunidade vai ser algo muito benéfico para você, porque você não vai ter só mais uma metodologia, você não vai ser só aquele cara que tem mais um curso estampado ali em alguma vitrine, você é uma pessoa que tem uma comunidade de verdade e um propósito por detrás de tudo isso, e não só aquele guru, não só ficar no campo comum do pensamento das pessoas, e sim ser diferente. E colocar uma comunidade no ar para o seu negócio é algo que te torna muito diferente. Porque você começa a se diferenciar, porque você começa a carregar uma mensagem para o mundo. E não somente ter mais um método, ter mais um curso, ter mais aulas gravadas, mas sim você estar levando uma comunidade para o mundo. Você estar em direção com um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito em comum. Então, se eu quisesse colocar minha comunidade no ar hoje, eu não partiria para implementar, para criar um grupo no WhatsApp, ou para criar um grupo no Telegram, no Discord, ou em qualquer outra plataforma de comunidade. Eu partiria para entender se eu tenho todo o entendimento de todas essas etapas bem claros aqui. Então você já tem seu negócio de educação e já tem seus infoprodutos, qual o propósito que você pode trazer para reunir essas pessoas? Para qual direção você pode apontar a sua comunidade? Quem que vai ser o líder dessa comunidade? Vai ser sua própria marca? Vai ter uma cara que vai ser o líder da sua comunidade? E aí, para negócios de marca pessoal, onde o creator aparece muito, faz muito sentido ele mesmo ser o líder. Agora, em negócios como Escola Conquer ou outros negócios mais de marca, faz sentido ter a marca como sendo o líder dessa comunidade. E aí, independente da sua escolha, independente da sua realidade hoje, você precisa reunir pessoas em torno de um propósito em comum e ser o líder dessas pessoas e levá-las para uma direção em comum, colocando tudo isso aqui que eu coloquei em prática para você implementar hoje. Então, não parte para colocar um grupo do WhatsApp no ar, ou um grupo no Discord, no Telegram, no Circle ou em qualquer outra plataforma de comunidade. Parte primeiro para você ter um entendimento sobre isso aqui e aí uma vez definido todo esse ciclo de comunidade e o que realmente faz uma comunidade ficar de pé, aí sim faz sentido você divulgar sua comunidade, você colocá-la no ar no WhatsApp, enfim, faz sentido você escolher a melhor estratégia para colocar ela no ar. Então é assim que eu colocaria a minha própria comunidade no ar. E não só isso aqui, mas eu coloquei muito mais outros conhecimentos na minha Masterclass de criação de comunidade, que você pode conferir clicando aqui no primeiro link da descrição. Lá eu passei do zero até você ter sua comunidade no ar. Eu ensinei através de uma aula de 1h30 mais ou menos, como que você pode colocar sua comunidade no ar, seja para os seus infoprodutos, para o seu negócio de educação, ou seja você sendo um creator, ou alguém que quer ensinar algo a alguém e que acha que pode colocar uma comunidade no ar. A comunidade é uma estratégia de produto muito boa que os maiores negócios utilizam e que é praticamente incopiável e praticamente insubstituível na era da inteligência artificial. Porque as pessoas podem copiar seus infoprodutos, elas podem copiar suas metodologias, suas aulas, seus materiais, elas podem copiar praticamente qualquer coisa e podem te substituir facilmente com a ajuda da inteligência artificial. Só que se você tiver uma comunidade de pessoas engajadas com a sua mensagem, com seus produtos ou com a sua marca, aí realmente fica quase impossível te substituir, porque você começa a carregar uma mensagem, você começa a carregar pessoas atrás de você em busca de um propósito em comum. E isso é muito difícil e é quase impossível copiar. E isso está acessível praticamente a qualquer pessoa que tem um negócio de educação aqui no digital, porque uma comunidade é aplicável para praticamente todos os infoprodutos ou produtos digitais. Então coloca a sua comunidade no ar e o passo a passo está aqui no primeiro link da descrição para você conferir. Por menos de R$100 você consegue conferir exatamente o que tem aqui nesse link e que vai te ajudar com muita certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de clicar aqui no primeiro link da descrição. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.